Bem-vindo ao canal de Química Online, explicando a química para todos. Bem-vindo a todos. Neste bloco, nós vamos falar, nós vamos entender como se determina o estado físico de um determinado material. Bom, nós já vimos no bloco anterior mudanças de estado da matéria e nós vimos também o que é ponto de fusão e o que é ponto de ebulição, que são temperaturas em que o material passa do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. E o ponto de ebulição, que o líquido vira gasoso ou o gasoso vira líquido. Então, se você tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição do material, que você não tem obrigação de decorar, como eu falei para você, já falei isso para você, ok? Talvez o da água seja o único que você tem obrigação de ter aí no meio do chifre e não esquecer, tá? Da água, ponto de fusão da água, 0. Ponto de ebulição da água, 100, 100 graus Celsius, isso é água pura, talvez o único. O resto você não tem obrigação. Então, se você está de posse desse ponto de fusão e desse ponto de ebulição, você consegue determinar o estado físico em qualquer temperatura. Então, você tem que ter isso em mente, em qualquer temperatura. Então, como é que se faz? Bem, se você tem um ponto de fusão do material, se você tem um ponto de ebulição, olha só, se a temperatura que você tem o material, onde o material está, for abaixo do ponto de fusão, lembrando que temperatura é um número, é mensurável, a temperatura pode ser positiva ou negativa, você já estudou isso, já sabe disso. Então, se a temperatura estiver abaixo do ponto de fusão, o estado é sólido, abaixo. Se a temperatura estiver acima do ponto de ebulição, é gasoso. Agora, se a temperatura estiver entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, o estado é líquido, tá bom? Então, é assim que você determina. Sabendo o ponto de fusão e o ponto de ebulição e sabendo a temperatura que você quer, você pode dizer qual é o estado físico daquele material, tá bom? Vamos usar como exemplo uma questão que está no nosso material, uma questão discursiva da FUVEST de São Paulo. Então, nessa questão, ele te dá uma tabela com 3 substâncias, oxigênio, fenol e pentano. E ele te dá o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão ele dá das 3 substâncias. E ele pergunta para você qual o estado físico dessas 3 substâncias na temperatura ambiente, na temperatura de 20 graus. Esse é o ambiente que ele está usando na questão, o ambiente dele é 20, tá bom? Então, na temperatura de 20, qual o estado físico dessas 3 substâncias? Tá? Na questão da FUVEST de São Paulo. Então, você tem que saber resolver isso. Tá? Então, como é que a gente vai resolver isso? Você pode fazer, não é obrigatório, apenas como eu estou ensinando você a fazer, eu vou fazer uma reta, igual essa aqui, uma reta, tá bom? Aí eu vou botar o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Qual é o ponto de fusão do oxigênio? Menos 218, olha só, menos 218. Nem vou botar a fração aqui, tá? Qual é o ponto de ebulição? Menos 183. Ok? E aí você determina aonde está o 20, galera. O 20, se está antes do ponto de fusão, se está depois do ponto de ebulição ou se está no meio, como eu falei para vocês. É só ter em mente isso aqui, Então, onde está o 20? Essa é a questão. Você só erra isso se você perder para matemática. 20. Bom, qual é o ponto de fusão? Menos 218, olha só, negativo. Qual é o ponto de ebulição? Menos 180, negativo. E o 20, onde está, hein? Isso não é uma reta de números? Porque sabe, se isso aqui é uma reta, isso aqui é positivo, O positivo só está depois do zero, não é isso? Você não estudou matemática? O positivo está depois do zero, Isso aqui é negativo, isso aqui é negativo. Para onde está o zero? Está para lá,
Vai embora, doido. Vai para lá o zero, né? Então, se o zero está para lá, o 20 também está para lá, né? Por quê? Porque o 20 é número positivo, só depois do zero. Não é? Então, o 20 está para cá. Ó. Qual é o estado quando ele está acima do ponto de ebulição? Estado gasoso. Então, olha só, oxigênio, estado gasoso. Então, você faz, não é obrigado a fazer isso. Se você souber fazer direto, olhando para cá, tá bom? Mas você pode fazer, estou fazendo apenas para você entender, porque o objetivo aqui é explicar. Então, eu estou fazendo essa reta, tá bom? Bom, vou fazer a mesma coisa para o fenol. Olha só, fenol. Vou botar uma reta aqui, ponto de fusão do fenol, 43. Ponto de ebulição do fenol, 182. Olha só. Boto ponto de fusão, boto ponto de ebulição do fenol agora e vou ver a temperatura de 20, que é a temperatura que ele quer na questão. Aonde está o 20? Tá? É isso que você tem que saber. O 20 fica aqui no meio ou para o lado de lá. Tá? Bom, 20, né? Que número é esse? 43. Positivo, né? Bom, que eu saiba, o 20 não é antes do 43. Então, o 20 fica para esse lado, antes do 43. Então, o 20 fica para cá, ó, 20, não é isso? Então, o 20 fica para lá, aqui, ó. O 20 fica para cá. Aqui o 20 fica para esse lado. Que estado é esse? Abaixo do ponto de fusão? Estado sólido. Estado sólido. Então, aqui o fenol ele é sólido, a 20. Entendeu? Então é assim que você pode fazer, não é obrigado, você pode fazer direto, quem já entendeu, quem sabe fazer, tá? Vou fazer aqui a mesma coisa para o pentano, as 3 substâncias, bota uma reta, ponto de fusão, ponto de ebulição. Então o importante é saber o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Ponto de fusão, menos 130, menos, negativo, tá? Ponto de ebulição, 36, não vou botar a fração aqui, tá, pessoal? Só para. Bom, 36. Ok? E agora? Aonde fica o 20? Esse número aqui é negativo. Negativo. Tá? Então, o 20 fica para lá. Esse número é positivo. Quanto é? 36, né? 36? O 20 fica depois do 36? Pense. Lógico que não. O 20 fica antes do 36. E aqui é negativo, então o 20 está no meio aqui, ó. Não está para esse lado, que aqui é negativo. Então, 20 está aqui no meio, tá bom? 20, ó. Estado líquido. Pronto, entendeu? Então, é só você analisar. Pode ser feito direto? Pode. Aonde está o 20 aqui? Depois do ponto de ebulição. O ponto de ebulição é negativo, então o 20 está depois. Onde está o 20 aqui? Está no meio. Aliás, o 20 está antes do 43. Olha só, né? Ponto de fusão. O 20 é antes do 43. Ponto de fusão, menos 130, ponto de ebulição, 36. Onde está o 20? Antes do 36, mas não fica abaixo desse aqui, então fica no meio. Então você consegue fazer direto, sem precisar fazer essa seta aí, né? Mas para quem está aprendendo ainda, entendendo, você pode fazer essa seta e procurar onde está o número, ok? Então é assim que você determina o estado físico. Então, resposta dessa questão da FUVEST, que era uma questão fácil. Nível fácil. O oxigênio está no estado gasoso, o fenol está no estado sólido e o pentano está no estado líquido. Era esta a resposta dessa questão da FUVEST que está no nosso material para resolver, ok?